Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos abordar aí 3 assuntos. Vamos falar sobre a nota emitida pelo Sindiclubes, reconhecendo um erro, né, e falando realmente a realidade sobre o parcelamento das verbas rescisórias que o Vasco deve aos demitidos. Vamos falar também sobre a renovação de contrato do Léo Matos, que renovou aí o contrato até o fim de dezembro de 2022 e trouxe aí também algumas declarações do Léo Matos em relação ao Vasco e em relação ao Clássico. Vamos falar também sobre a situação de reforço, vamos esclarecer quem está chegando, quem pode chegar, o que é só boato. Vamos falar sobre Thiago Orobó, Dedé, vamos falar também sobre laterais esquerdos que estão sendo especulados no Vasco da Gama e vamos falar também sobre a possível estreia de Vanderlei nessa próxima rodada, nesse domingo, pelo Carioca contra o Boa Vista. Tem também informações sobre a situação de Rômulo, que já começou a treinar com o elenco. Não sai daí, depois da vinheta eu te encontro para a gente falar sobre esses assuntos, mas antes da vinheta, se não é inscrito, corre aí, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva, deixa o like, isso ajuda a promover o vídeo também no YouTube, a chegar a mais vascaínos assim como você. E também, se quiser ajudar ainda mais o canal, clica aqui no Seja Membro e vem participar da família Membro Sócio Malta. Se não tem condições de ser membro do canal, tá sem cartão de crédito, não consegue, a gente vai deixar o número do Pix aqui, caso você queira ajudar o canal de alguma forma, beleza? Então depois da vinheta eu te... Bom, vamos começar o vídeo falando sobre uma situação que foi corrigida pelos Sindiclubes, né? O sindicato acabou vazou um áudio essa semana de uma reunião que aconteceu, né, lá no sindicato, e falou que o Vasco teria proposto um parcelamento em 303 parcelas até, né? Tinham casos que poderiam chegar a 25 anos aí para o Vasco pagar as verbas rescisórias. O Vasco corrigiu a informação, acabou informando que isso não era verdade e que o tempo de parcelamento é em relação ao tempo de mandato dessa atual gestão que demitiu 186 funcionários. O sindicato emitiu uma nota informando que realmente é verdade, o Vasco vai realmente propor um pagamento dentro do tempo de mandato da atual gestão e reconheceu o vazamento do áudio, né, e que realmente as planilhas, houve um erro de interpretação das planilhas e que realmente o Vasco vai pagar dentro do tempo de mandato da gestão aí do Jorge Salgado, né? Vamos falar sobre a situação de atletas agora. O atleta Léo Matos, do Vasco da Gama, que chegou do PAOK da Grécia no ano passado, renovou o seu contrato e vai receber metade do que recebia antes. A renovação de contrato desse jogador vai até dezembro de 2022. O contrato desse jogador de 35 anos se encerrava em dezembro de 2021 e agora vai até dezembro de 2022. As condições são as seguintes: o salário que Léo Matos receberia em 2021 servirá também para pagar os salários de 2022, ou seja, quebra bem no meio aí, e um ano de salários do Léo Matos vai servir agora para pagar o jogador até dezembro de 2022. O jogador está feliz, se sente um privilegiado de jogar no Vasco da Gama. O jogador também foi um dos destaques da vitória contra o Flamengo. Ele falou de diversos assuntos, né, numa entrevista dada, a gente vai deixar a fonte aqui. E também falou sobre a situação dele ter tirado sarro de amigos flamenguistas, né? O Léo Matos, que é um jogador que foi formado na base do Flamengo, saiu de lá muito jovem, antes dos 20 anos ele já tinha sido vendido para o futebol europeu e realmente tem muitos amigos flamenguistas. Ele falou que marcou o gol, né, e tirou sarro da cara de alguns amigos flamenguistas que são ali da sua intimidade, né? Então, esse jogador, um jogador experiente, é um jogador que dividiu opiniões ano passado por ser um atleta que vem de um futebol diferente, cultura diferente, né? Forma de jogar diferente, e chegando no Brasil ele realmente ainda não se adaptou. É um jogador que melhorou, né, em relação a 2020, tem jogado de forma mais intensa, tem participado mais dos jogos, tem dado assistências, feito gols, como foi o gol agora
contra o Flamengo, mas é um jogador que leva muitos cartões, né? A torcida do Vasco fica pé da vida porque todo jogo ele leva um cartão, inclusive contra o Flamengo também foi amarelado, né? Ele fala que é uma situação diferente porque o futebol aqui, o contato físico é levado quase sempre, né, para faltas e os juízes acabam caindo ali nas insinuações, né, dos jogadores. Os jogadores também contribuem, né, para que haja um contato físico sempre com marcação de falta, né? A disputa é diferente do futebol europeu e a intensidade também. Então, a gente sabe que existe realmente isso, mas o Léo Matos tem que estar atento porque a gente vai jogar um campeonato de muito contato físico e ele precisa estar atento a essas simulações e insinuações dos atletas, porque já sabe que ele é um jogador visado pela arbitragem em relação a cartões, né? Então tem que estar muito atento para não prejudicar o Vasco durante a temporada em alguns jogos, né? De repente ser expulso no começo de jogo, como foi com o Henrique, né? Henrique naquele jogo contra o Curitiba acabou aquela expulsão prejudicando o Vasco foi derrotado dentro de casa em São Januário, quebrou ali toda a estratégia do Vanderlei Luxemburgo, então precisa realmente estar muito atento a esse tipo de situação, né? Vamos falar sobre a situação de reforços, falar sobre reforços agora. O Vasco da Gama está atrás aí de lateral. Um lateral esquerdo seria agora a prioridade depois de ter contratado um volante de contenção, que foi o Rômulo, né? Rômulo chegou e já está treinando com o elenco. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Rômulo e Vanderlei. Detalhe é que o Vasco está atrás de lateral esquerdo e busca no mercado aí um nome, né? Detetives vascaínos, obrigado aí ao Marcos Jacobs por estar colocando a gente sempre a par do que está acontecendo. Foi atrás das informações com os empresários dos atletas e chegou à seguinte situação: lateral esquerdo, Luiz Paulo, que joga pelo Volta Redonda. O agente informa que não foi procurado por ninguém do Vasco da Gama, então não há nenhum tipo de negociação. Pode ter ali uma sondagem de um intermediário ou outro, mas não há nenhuma negociação acontecendo. A mesma situação se repete com o lateral esquerdo Jean Victor, do Boa Vista. Inclusive o Vasco enfrenta o Boa Vista nesse domingo às 18h30 lá em Bacaxá, e o Vasco a gente vai poder como torcedor olhar um pouco mais de perto a atuação do Jean Victor, né? Eu confesso que não conheço o atleta, mas a situação atual é a seguinte: também foi confirmado pelo Detetives Vascaínos, né? Os agentes acabaram informando que não há nenhum tipo de negociação em curso, né? O atacante Thiago Orobó do Fortaleza. O Vasco especulou, sondou o jogador, foi procurar o Fortaleza para saber informações em relação ao vínculo com o atleta, mas a situação é de que realmente já está tudo encerrado, não há mais nada a ser discutido em relação à chegada, né, de Thiago Orobó no Vasco da Gama. Sobre Dedé, as redes sociais aí, né, tomaram de conta dessa situação, muitos boatos de que Dedé estaria voltando para o Vasco, algumas montagens foram feitas, né, mas a realidade é que não passa de boatos, não há nada entre Vasco e Dedé atualmente, e o jogador segue treinando, né, por conta própria, e realmente não há nada de negociação entre Vasco e Dedé, né. Sobre a situação agora das estreias de Rômulo e Vanderlei. Rômulo, que havia ficado ali 45 dias de férias em 2020, acabou voltando, né, às atividades em 2021, treinando por conta própria, se preparando, e foi contratado pelo Vasco. Chegou, né, essa semana, fez exames, né, passou pelos exames médicos e treinou nessa sexta-feira com o elenco vascaíno. O que acontece é que o Rômulo não está ainda registrado, não pode fazer sua estreia, porque tem essa questão burocrática para o Vasco resolver. Mas mesmo que tivesse, eu acho que o Rômulo ainda vai precisar de algumas semanas a mais ali, treinando, se preparando para poder ter ritmo de jogo, né? Ele que não joga desde o ano passado. Então, eu acho que o Rômulo vai demorar um pouquinho mais para estrear. Mas o detalhe é que a apresentação do Rômulo será nessa semana que vem e muito provavelmente ele já deva estar registrado e quem sabe aí contra o Resende possa fazer ali alguns minutos, né, dentro de campo, para a gente poder ver como é que está o Rômulo, né, para ele poder já ir se adaptando ao ritmo de jogo, né, e começar a fazer jogos pelo Vasco em 2021. A situação de Vanderlei é diferente. O jogador foi apresentado, treina com o elenco já há algum tempo e vai ser relacionado, já que está registrado, vai ser relacionado para o jogo de domingo. Então pode ser que a gente
Veja no gol ali o Vanderlei fazendo a sua estreia pelo Vasco da Gama. Ele que tem ali a sombra do Lucão, que fez um partidaço contra o Flamengo, né? Foi indispensável, foi essencial para a vitória, com belas defesas, né? Durante o clássico, e vai ser uma sombra ali para o jogador experiente, para o Vanderlei, que tem 37 anos, né? Então é isso o vídeo de hoje, falando sobre esses assuntos, né? E espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te informe sempre que a gente subir um vídeo novo. E também, se quiser ajudar o canal, clica aí no Seja Membro. Não consegue ser membro, quer ajudar de outra forma? A gente vai deixar o Pix do canal aqui para você fazer a sua contribuição da forma que você bem entender, beleza? Então fica na paz, fica com Deus e até mais.